Com você, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 9, os versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outro que é Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu gostaria que nós pudéssemos hoje, diante do Evangelho que nós ouvimos, eu tenho observado o seguinte e convido você a observar comigo. Eu já passei uma grande parte de um dia nos canais de televisão, de rádio, observando as pregações várias de todas as denominações cristãs. E eu observei que existe uma linha comum, parece que quase que negando a cruz. Prosperidade, enriquecer-se, ser feliz, ser individualista. A gente percebe que a felicidade que se apresenta, toda ela está marcada somente para mim. A gente chama de religião intimista. É só para mim. Eu tenho que praticar as boas obras em vista de algo bom para mim. Por exemplo, quando chega o período da Quaresma, os 40 dias da Quaresma, preparação para a Páscoa, há quem faz alguma penitência, mas em vista do seu próprio bem e nunca para o outro. Então, por isso, a gente percebe que há uma dificuldade quando Jesus hoje anuncia: o Filho do Homem deve sofrer muito, rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, ser morto, mas ressuscitar. Nós temos uma certa dificuldade hoje para compreender a perseguição, vencer as lutas e sofrimentos, compreender o sentido da morte. Nós temos esta dificuldade. E quando acontece em nosso meio a morte de pessoas que conhecemos, há uma dificuldade muito grande para podermos compreender esse rito de passagem, esta vivência. Por isso, então, é importante para nós lembrarmos o seguinte: Cristo é o Senhor, mestre e presente no meio de nós. Cristo é aquele que nos conduz sempre para a casa do Pai. E por isso, então, mesmo diante dos sofrimentos e dores, e nós sabemos muitas vezes que passamos por dificuldades, como nós aprendemos, como nós crescemos. Por isso, então, não tenhas medo, enfrentemos de fato todas as situações, mas com o Senhor, com a presença dEle. Veja que Jesus, com os discípulos, vai para um lugar retirado, reza com eles e pergunta: compreenderam que eu sou Deus? O reino de Deus está com vocês? Veja que é mediante o silêncio, mediante a oração, mediante o encontro com Ele, retirou-se para rezar, para viver a experiência da fé, a experiência do amor. Por isso, então, a certeza de ressurreição, a certeza da presença do Senhor nos fortaleça. Então, por isso, você que nesse momento passa por alguma situação de dificuldade, você que às vezes não está compreendendo o que está acontecendo, coragem, força. Eu estou convosco, diz o Senhor. Que as nossas orações te fortaleça,
te faça de fato seguir o seu caminho. Não desanime, não desista, mas faça com que este momento seja um momento de aprendizado, de refazer, de reconstruir e de renovar a sua vida. Não tenhas medo, seja forte. O Filho do Homem vai sofrer. Mas veja, não existe Páscoa, não existe ressurreição, não existe glória sem a cruz. E por isso então, veja, não é que Deus quis e quer isto para nós, mas a sabedoria do mundo, ela nos conduz para estas situações. Os nossos pecados nos conduzem para isto. Veja, os nossos de todos. Então, por isso, mudemos da nossa vida. Vivamos a experiência da fé, a experiência do amor, na coragem, de fato, de Cristo presente no meio de nós. Ressuscitado, vivo e conosco. Muita paz para você.